Olá, boas-vindas ao Palavras em Vermelho, um espaço sonoro dedicado ao pensamento marxista-leninista. A 30 km a noroeste de Leningrado, Razliv é hoje um lugar histórico. Aí, num sítio ermo, se pode ver a reconstituição da cabana onde Lenin viveu clandestinamente em agosto de 1917. Aí se pode ver também o cepo de uma árvore que Lenin utilizava como mesa para escrever. O verão de 1917 foi um momento de viragem decisivo na Revolução Russa. Terminara a dualidade de poderes, situação original criada pela Revolução, em que, ao lado do governo provisório, o governo da burguesia, se formara um outro governo indubitavelmente existente de facto e em desenvolvimento. Os sovietes de deputados e operários e soldados. Os mencheviques e socialistas revolucionários, impedindo que todo o poder fosse entregue aos sovietes e entrando num governo de coligação, entregaram de facto todo o poder à burguesia. A contra-revolução passou à ofensiva. Novas tarefas se colocaram ao proletariado e ao seu partido, o Partido dos Bolcheviques. Como descreveu Lenin, se até julho era ainda possível o desenvolvimento pacífico em diante da Revolução Russa, a partir de então a questão punha-se em novos termos, ou a vitória completa da contra-revolução, ou uma nova revolução. Nas vésperas da nova revolução, que problema considerava Lenin necessário abordar sem perda de tempo e o levava a escrever febrilmente no cepo da árvore em Razliv? Esse problema era o problema do Estado, e a obra que então Lenin escrevia viria a constituir uma obra fundamental da teoria da Revolução, o Estado e a Revolução. Já nas teses de Abril, Lenin caracterizava a situação como a transição da primeira etapa da Revolução que deu o poder à burguesia para a segunda etapa que devia dar o poder ao proletariado e às camadas pobres do campesinato. De Abril a julho de 1917, em numerosos artigos e discursos, Lenin insiste na importância do problema do Estado. É, porém, em O Estado e a Revolução que não só expõe de uma forma sistematizada a teoria de Marx e a defende dos seus detratores, como a aprofunda e enriquece com a sua investigação teórica, criadora assente nas experiências do movimento revolucionário. Nas vésperas da Revolução Socialista, a ideia fundamental que Lenin julga necessário demonstrar exaustivamente e defender com paixão é que, conquistando o poder, o proletariado não se pode limitar a tomar conta do aparelho do Estado burguês, mas tem de destruí-lo e substituí-lo por um novo Estado. Estas palavras que acabei de pronunciar são do camarada Álvaro Cunhal e foram escritas como introdução da sua obra que se intitula A Questão do Estado, Questão Central de Cada Revolução. É precisamente pelas teses de Abril que iniciamos este novo segmento do Palavras em Vermelho, a que vou chamar Das Teses de Abril à Revolução de Outubro. A partir de hoje e durante os próximos episódios vamos entrar nas profundezas da história, em direção ao ponto de viragem que moldou o século XX, um evento que ecoou por todo o mundo e definiu uma nova era na justa luta dos trabalhadores do mundo inteiro. Sob a lente marxista-leninista, entendemos que a Revolução de Outubro não foi apenas um evento isolado, mas o resultado inevitável de uma materialidade histórica única. O século XIX viu o crescimento desenfreado do capitalismo que exacerbou as desigualdades sociais e a exploração da classe trabalhadora. As contradições inerentes ao capitalismo empurraram o mundo em direção a uma crise iminente. Foi nesse mesmo contexto que Karl Marx, no século XIX, e Lenin, no século XX, desenvolveram as suas análises críticas da sociedade capitalista. Marx identificou as leis fundamentais do sistema, enquanto Lenin aplicou essas ideias ao contexto material e liderou o Partido Bolchevique na busca de uma transformação revolucionária. A Rússia e a monarquia czarista russa da época, principalmente após o ensaio geral da Revolução em 1905, como lhe chamou Lenin, e com a entrada em 1914 na Primeira Grande Guerra que se vinha a mostrar muito fustigante para os russos, o que exacerbou ainda mais os problemas económicos e sociais, estava em declínio e mergulhada numa crise profunda
A pobreza crescia enquanto os degenerados Romanov fracassavam redondamente em dar condições de subsistência ao povo russo. A classe trabalhadora russa enfrentava condições de trabalho desumanas, enquanto a Casa Romanov mantinha um controlo autocrático sobre o país. A primeira fase da Revolução de Outubro, em fevereiro de 1917, durou uma semana e tem como desfecho imediato a vitória das fações revolucionárias. Nikolai Romanov abdica do trono e a monarquia é abolida. Funda-se a República Russa e instala-se um governo provisório, apesar de ser um governo burguês. Lenin retoma então a Rússia em abril e traz consigo uma mensagem fervorosa de transformação. Advogou pela instauração de uma república baseada nos sovietes, destacando a importância da nacionalização dos bancos e da propriedade privada. O seu lema central neste momento era claro: todo o poder aos sovietes. Lenin buscava entregar o controle da nação diretamente nas mãos dos trabalhadores e camponeses representados por eles, e assim estabelecer uma ordem mais justa e igualitária na Rússia. É nesta altura que escreve as Teses de Abril, que eram essencialmente um apelo à cessação do apoio à participação contínua da Rússia na Primeira Guerra Mundial e também um apelo à desobediência dos soldados em relação à guerra. No documento, Lenin argumentava que a Guerra Mundial era uma guerra burguesa do capitalismo e, portanto, a Rússia nunca abandonaria a guerra enquanto o capitalismo ainda estivesse presente no governo provisório. As Teses de Abril eram divididas fundamentalmente em 3 princípios-chave: a paz, retirada imediata da Rússia da guerra, encerrando o seu envolvimento no conflito global; a terra, a promoção de uma reforma agrária que visava redistribuir a terra para os camponeses e diminuir o poder dos proprietários das terras; e o pão, garantir que houvesse alimentos disponíveis para todos os cidadãos, combatendo a escassez de alimentos que assolava a Rússia na época. Estas teses eram uma chamada à ação, orientando a população russa para a realização destas demandas fundamentais, que eram vistas como cruciais para a transformação da sociedade e o avanço em direção ao socialismo. As Teses de Abril, que lerei já em seguida, são, portanto, 10 teses sobre as tarefas do proletariado revolucionário àquela data e constituem-se como um farol que iluminou o caminho da Revolução. Tendo chegado a Petrogrado só no dia 3 de abril à noite, é natural que apenas em meu nome e com as reservas devidas à minha insuficiente preparação tenha podido apresentar na Assembleia de 4 de abril um relatório sobre as tarefas do proletariado revolucionário. A única coisa que podia fazer para me facilitar o trabalho a mim próprio e aos contraditores de boa-fé era preparar teses escritas. Li-as e entreguei o texto ao camarada Tsereteli. Li-as muito devagar e por 2 vezes. Primeiro na Assembleia dos Bolcheviques e depois na de Bolcheviques e Mencheviques. Publico estas minhas teses pessoais acompanhadas unicamente de brevíssimas notas explicativas, que no relatório foram desenvolvidas com muito maior amplitude. Número 1. Na nossa atitude perante a guerra, que por parte da Rússia continua a ser indiscutivelmente uma guerra imperialista de rapina, também sob o novo governo de Lvov e companhia, em virtude do caráter capitalista deste governo, é intolerável a menor concessão ao defensismo revolucionário. O proletariado, consciente, só pode dar o seu assentimento a uma guerra revolucionária que justifique verdadeiramente o defensismo revolucionário nas seguintes condições. A. A passagem do poder para as mãos do proletariado e dos setores pobres do campesinato que a ele aderem. B. Renúncia de facto e não em palavras de todas as anexações. C. Ruptura completa de facto com todos os interesses do capital. Dada a indubitável boa-fé dos grandes setores de representantes de massas do defensismo revolucionário, que admitem a guerra só como uma necessidade e não para fins de conquista, e dado o seu engano pela burguesia, é preciso esclarecê-los sobre o seu erro de modo particularmente minucioso, perseverante, paciente, explicar-lhes a ligação indissolúvel do capital com a guerra imperialista e demonstrar-lhes que, sem derrubar o capital, é impossível pôr fim à guerra com uma paz verdadeiramente democrática e não imposta pela violência. Organização da mais ampla propaganda deste ponto de vista no exército em operações. Confraternização. Número 2.
A peculiaridade do momento atual na Rússia consiste na transição da primeira etapa da Revolução, que deu o poder à burguesia por faltar ao proletariado o grau necessário de consciência e organização, para a sua segunda etapa, que deve colocar o poder nas mãos do proletariado e das camadas pobres do campesinato. Esta transição caracteriza-se, por um lado, pelo máximo de legalidade. A Rússia é agora o país mais livre do mundo entre todos os países beligerantes. Por outro lado, pela ausência de violência contra as massas e, finalmente, pelas relações de confiança inconsciente destas com o governo dos capitalistas, os piores inimigos da paz e do socialismo. Esta peculiaridade exige de nós habilidade para nos adaptarmos às condições especiais do trabalho do partido entre as amplas massas do proletariado de uma amplitude sem precedentes que acabam de despertar para a vida política. Número 3. Nenhum apoio ao governo provisório. Explicar a completa falsidade de todas as suas promessas, sobretudo a da renúncia às anexações. Desmascaramento, em vez de exigência inadmissível e semeadora de ilusões de que este governo de capitalistas, deixe de ser imperialista. Número 4. Reconhecer o facto de que, na maior parte dos sovietes de deputados operários, o nosso partido está em minoria, e, de momento, numa minoria reduzida diante do bloco de todos os elementos oportunistas pequeno-burgueses, sujeitos à influência da burguesia e que levam a sua influência para o seio do proletariado, desde os socialistas populares e os socialistas revolucionários até ao Comitê de Organização. Explicar às massas que os sovietes de deputados operários são a única forma possível de governo revolucionário e que, por isso, enquanto este governo se deixar influenciar pela burguesia, a nossa tarefa só pode consistir em explicar os erros da sua tática de modo paciente, sistemático, tenaz e adaptado especialmente às necessidades práticas das massas. Enquanto estivermos em minoria, desenvolveremos um trabalho de crítica e esclarecimento dos erros, defendendo ao mesmo tempo a necessidade de que todo o poder de Estado passe para os sovietes de deputados operários, a fim de que, sobre a base da experiência, as massas se libertem dos seus erros. Número 5. Não uma república parlamentar. Regressar dos sovietes de deputados operários a ela seria um passo atrás, mas uma república de sovietes de deputados operários, assalariados agrícolas e camponeses em todo o país, desde baixo até cima. Supressão da polícia, do exército e do funcionalismo. A remuneração de todos os funcionários, todos eles elegíveis e exoneráveis em qualquer momento, não deverá exceder o salário médio de um bom operário. Número 6. No programa agrário, transferir o centro de gravidade para os sovietes de deputados assalariados agrícolas. Confiscação de todas as terras dos latifundiários. Nacionalização de todas as terras do país, dispondo da terra aos sovietes locais de deputados assalariados agrícolas e camponeses. Criação de sovietes de deputados dos camponeses pobres. Fazer de cada grande herdade uma exploração modelo sob o controlo dos deputados assalariados agrícolas e por conta da coletividade. Número 7. Fusão imediata de todos os bancos do país num banco nacional único e introdução do controle por parte dos sovietes de deputados operários. Número 8. Não introdução do socialismo como nossa tarefa imediata, mas apenas passar imediatamente ao controle da produção social e da distribuição dos produtos por parte dos sovietes de deputados operários. Número 9. Tarefas do partido. A. Congresso imediato do partido. B. Modificação do programa do partido, principalmente sobre o imperialismo e a guerra imperialista e sobre a posição perante o Estado e a nossa reivindicação do Estado comuna. Emenda do programa mínimo já antiquado. C. Mudança de denominação do partido. Em lugar de social-democrata, cujos chefes oficiais traíram o socialismo no mundo inteiro, devemos denominar-nos Partido Comunista. Número 10. Renovação da Internacional. Iniciativa de constituir uma internacional revolucionária, uma internacional contra os sociais chauvinistas e contra o centro. Para que o leitor compreenda porque tive de sublinhar de maneira especial, como rara exceção, o caso dos contraditores de boa-fé, convido-o a comparar estas teses com a seguinte objeção do Sr. Goldenberg. Lenin hasteou a bandeira da guerra civil no seio da democracia revolucionária.
Uma pérola, não é verdade? Escrevo, leio e mastigo. Dada a indubitável boa-fé de grandes setores de representantes de massas do defensismo revolucionário, dado o seu engano pela burguesia, é preciso esclarecê-los sobre o seu erro de modo particularmente minucioso, paciente e perseverante. E estes senhores da burguesia, que se dizem sociais-democratas, que não pertencem nem aos grandes setores nem aos representantes de massas do defensismo, apresentam de rosto sereno as minhas opiniões. Expõem-nas assim: hasteou a bandeira da Guerra Civil, sobre a qual não há uma palavra nas teses, não há uma palavra no relatório, no seio da democracia revolucionária. O que significa isto? Em que se distingue de uma agitação de pogromistas da Russkaya Volia. Escrevo, leio e mastigo. Os sovietes de deputados operários são a única forma possível de governo revolucionário e, por isso, a nossa tarefa só pode consistir em explicar os erros da sua tática de modo paciente, sistemático, tenaz e adaptado especialmente às necessidades das massas. Mas contraditores de uma certa espécie expõem as minhas opiniões como um apelo à guerra civil no seio da democracia revolucionária. Ataquei o governo provisório por não marcar um prazo próximo, nem nenhum prazo em geral, para a convocação da Assembleia Constituinte e por se limitar a fazer promessas. Demonstrei que, sem os sovietes de deputados operários e sem os soldados, não está garantida a convocação da Assembleia Constituinte. O seu êxito é impossível. E atribuem-me a opinião de que sou contrário à convocação imediata da Assembleia Constituinte. Qualificaria tudo isto de expressões delirantes se dezenas de anos de luta política não me tivessem ensinado a considerar a boa-fé dos contraditores como uma rara exceção. No seu jornal, o Sr. Plekhanov qualificou o meu discurso de delirante. Muito bem, Sr. Plekhanov, mas veja quão desajeitado, inábil e pouco perspicaz é você na sua polémica. Se durante 2 horas pronunciei um discurso delirante, como é que centenas de ouvintes aguentaram esse delírio? Mais ainda, para que dedique ao seu jornal toda uma coluna a relatar um delírio? Isso não pega mesmo nada. É muito mais fácil, naturalmente, gritar, insultar e vociferar do que tentar expor, explicar e recordar como raciocinaram Marx e Engels em 1871, 1872, 1875 sob a experiência da Comuna de Paris e sobre qual o Estado de que o proletariado necessita. Provavelmente, o ex-marxista Sr. Plekhanov não deseja recordar o marxismo. Citei as palavras de Rosa Luxemburgo, que em 4 de agosto de 1914 chamou à social-democracia alemã cadáver mal cheiroso. E os senhores Plekhanov, Goldenberg e companhia sentem-se ofendidos. E por quem? Pelos chauvinistas alemães, qualificados de chauvinistas. Enredaram-se os pobres sociais chauvinistas russos, socialistas nas palavras e chauvinistas de facto.